O último exemplo que será tratado nesta parte dos vídeos se refere ao estabelecimento dos balanços de massa e térmico do convertedor LD, ou BOF, que atualmente é o principal processo de produção do aço no mundo. Para estudantes de graduação em engenharia metalúrgica que ainda não tenham cursado siderurgia, ou para profissionais de outras áreas de engenharia que não a metalúrgica, será apresentado inicialmente um pequeno histórico e descrição das instalações deste processo, para que tenhamos condições de posteriormente desenvolver os balanços necessários. A figura aqui ao lado direito desse slide representa a primeira corrida de um convertedor LD, que foi realizada em Linz, na Áustria, em 1949. E aqui a patente referente ao desenvolvimento desse processo. Esse processo representou uma revolução na siderurgia, uma vez que ele veio substituir o processo Siemens-Martin, que era um processo de produtividade extremamente baixo. Para se ter uma ideia, na época, um ciclo operacional de um Siemens-Martin consumia aproximadamente 8 horas, e o convertedor LD ele veio e o ciclo de operações dele passou a ser da ordem de 40 minutos a 1 hora. Isso significa uma elevação de produtividade extremamente relevante, o que fez com que esse processo rapidamente assumisse a liderança mundial na produção de aço. Nesse slide é apresentado um layout de uma instalação de um convertedor LD ou BOF. O convertedor em si está apresentado aqui. Ele tem este formato característico, normalmente com um fundo com o formato de uma calota esférica, um trecho aproximadamente cilíndrico ou cilíndrico, e no topo um trecho com o formato de um cone, ou de um tronco de cone, com a boca voltada para cima e com um menor diâmetro. Esse convertedor fica suspenso através de um anel de sustentação que é conectado a um motor que permite a ele bascular tanto num sentido quanto em outro, e chega até a ficar com a cabeça praticamente, com a boca invertida, praticamente voltada para baixo durante o período em que se retira a escória ao final do processo. Esse convertedor também é basculado para receber as matérias-primas. As principais delas são a sucata e o gusa líquido proveniente dos altos fornos. Como nesse reator é gerado um volume grande de gases, tem um sistema de captação desses gases, um sistema para adição de fundentes durante o andamento do processo, eventualmente adição de refrigerantes para o controle de temperatura, e o principal diferencial desse processo é a presença de uma lança para sopro de oxigênio praticamente puro com velocidades supersônicas. É essa injeção de oxigênio nesse nível de velocidades que faz com que esse processo promova o refino do gusa com velocidades bastante superiores àquelas que eram alcançadas no processo Siemens-Martin. Na parte inferior do convertedor, nós temos a panela, que durante o final do processo, durante o vazamento do aço, vai receber o aço líquido, e um pote para recebimento da escória. O carregamento do gusa é feito geralmente através de uma panela, que é denominada panela pelicano, que é içada através de uma ponte rolante, chega até próximo à boca do convertedor, este é basculado e o gusa líquido, então, é vazado no interior do convertedor. Antes do vazamento do gusa líquido, se procede à adição da sucata no estado sólido. As adições de fundentes e de refrigerantes estão normalmente feitas durante o desenvolvimento do processo. Aqui é apresentada uma figura mais detalhada do convertedor, onde se vê as suas 3 regiões, a soleira, a parte lateral, o furo de corrida por onde é vazado o aço no final do processo, a sua boca, e aqui de forma esquemática o revestimento refratário. Esse revestimento usualmente é de magnesita MgO impregnada em carbono. É claro que há algumas especificidades em cada uma das regiões, dependendo das solicitações a que o refratário vai ser submetido. Aqui vemos também o eixo de rotação, o anel de apoio, né, e as diferentes regiões do convertedor, mostrando que ele pode ser basculado através desse eixo de rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Diferente do alto forno e do processo de produção de ferro-ligas em forno elétrico de redução, o processo LD ou BOF é um processo em batelada. Significa dizer que são carregadas as matérias-primas, que são processadas
os produtos são retirados e reinicia-se um novo ciclo operacional. Hoje em dia, nos convertedores modernos, esse ciclo operacional consome um tempo na faixa de 30, 40, 45 minutos. E ele envolve o desenvolvimento de uma série de etapas. A primeira delas é o carregamento da sucata sólida. Aqui nós vemos a canaleta de sucata, que está no pátio de sucata. A sucata é usualmente içada através de eletroímãs. Essa sucata é preparada em termos de tamanho e quantidade, de acordo com a capacidade do convertedor e da proporção de sucata que vai ser carregada nesta corrida. Essa sucata, então, é colocada na canaleta e essa canaleta, então, se desloca até a área do convertedor. Quando chega junto ao convertedor, essa canaleta é basculada. Nesse momento, o convertedor também está basculado, com a sua boca voltada para a canaleta de sucata, e por gravidade a sucata é introduzida, então, no interior do convertedor. Após o carregamento da sucata, o convertedor é novamente basculado, e aí se procede ao vazamento ou à transferência do gusa líquido para o interior do convertedor. Então, essa transferência é feita da panela Pelicano. Ela tem um sistema de içamento que vai alterando a inclinação dela e que vai permitir a transferência do gusa, que foi produzido no alto forno, que eventualmente pode ter passado por instalações de refino, usualmente é um processo de dessulfuração antes do seu carregamento no interior do convertedor. Aqui a situação durante o início do carregamento do gusa, e aqui, mais ao final desse vazamento do gusa, nós vemos que a panela aqui já está mais inclinada, até o instante final em que a panela vai transferir todo o gusa líquido para o interior do convertedor. Terminadas as etapas de carregamento, a lança de oxigênio ela se move na vertical, introduzida no interior do convertedor, e se inicia o sopro de oxigênio com velocidades usualmente na faixa de 2 vezes a velocidade do som. Os bicos ou os bocais de oxigênio eles têm um projeto especial que permite o alcance dessas velocidades, e normalmente tem um número de bocais que varia de 3 até 6, usualmente, para distribuir o oxigênio sobre a camada de gusa líquido e promover o seu refino. Durante o desenvolvimento das reações, são gerados gases em altas temperaturas, predominantemente CO, e essa seria a vista da boca do convertedor durante o sopro de oxigênio. Nós vemos que a intensidade aqui do brilho significa uma condição de temperaturas extremamente altas. Nos primórdios da operação do convertedor, o sopro de oxigênio era controlado essencialmente através de visualização da intensidade e coloração dos gases gerados. Hoje em dia, há técnicas bem mais sofisticadas de controle, envolvendo estabelecimentos de balanço de massa e térmico, e modelos matemáticos que permitem, através de coleta de amostragens, coleta de amostras durante o sopro, se corrigir a rota de adição de oxigênio, de eventualmente fundentes e refrigerantes, para que ao final do processo se consiga alcançar um aço com a temperatura e composição especificadas. Terminado o processo de sopro de oxigênio, é feita a medição de temperatura e análise química através da coleta de uma amostra do aço no interior do convertedor. Para ser feito isso, o convertedor é mais uma vez basculado, um operador remove uma amostra para coleta, para análise química e para medição de temperatura. Se as condições de temperatura e análise são aquelas que foram especificadas inicialmente, o aço e a escória serão vazados. Caso isso não ocorra, é necessário se desenvolver alguma ação corretiva que vai implicar em algum gasto adicional de tempo, eventualmente de matérias-primas, e provoca invariavelmente uma queda na produtividade do equipamento. Então é fundamental nesse processo que se desenvolvam técnicas de controle que procurem minimizar a ocorrência desses eventos. Após os eventuais ajustes, caso esses sejam necessários, o aço é vazado na panela. Neste momento é comum se fazer as adições de ligas, principalmente para desoxidação ou para incorporação de algum elemento de liga ao aço. Finalmente, depois do vazamento do aço, aqui a gente vê uma figura esquemática do convertedor basculado, o aço mais denso que a escória sendo vazado pelo orifício de vazamento, e é importante que se detecte quando está terminando a drenagem do aço para início da passagem de escória. Isso muitas vezes é feito de forma visual, através de um operador treinado. Hoje em dia se tem recursos mais modernos, utilizando, como veremos a seguir,
filmagens do jato e processamento de imagem através de câmeras infravermelho. Esta figura que vai ser apresentada agora, ela ilustra o que é visualizado pelo operador através da análise de processamento de imagem pela câmera infravermelho e pelo sistema de análise computacional. Então, essa imagem aqui é do jato de aço sem presença de escória. Quando começa a aparecer escória no jato, há um início dessa coloração esverdeada, e quando o volume de escória aumenta, já teremos essa condição aqui, o que indica que o convertedor deve, então, ser basculado para o outro lado para a retirada da escória. Esse slide representa um sumário das diferentes etapas em sua sequência cronológica. Começa a operação pelo carregamento da sucata, seguido o carregamento do gusa líquido, sopro de oxigênio com as adições de fundentes, predominantemente cal dolomítica, a coleta da amostra para efeito de análise e medição de temperatura, vazamento do aço e, finalmente, o vazamento da escória. Essa sequência toda de etapas é que costuma consumir tempos da ordem de 30 a 45 minutos. Para qualificar a operação de um convertedor LD, é comum definir um parâmetro chamado índice de acerto. Neste gráfico aqui, nós temos na ordenada a temperatura, na abscissa o teor de carbono no metal. No início do processo, a carga é predominante de gusa, nós temos teores de carbono total da ordem de 4,5% e uma temperatura do gusa em torno de 1.300, 1.400 centígrados. O desenvolvimento do processo visa alcançar um aço com um determinado teor de carbono especificado e com uma determinada faixa de temperaturas. O que se define como índice de acerto é quantos por cento das vezes que, durante o processo de amostragem e análise, se conseguiu ajustar adequadamente o teor de carbono e a temperatura do aço. Esse valor de índice de acerto, nos primórdios do convertedor, quando se utilizava controle apenas visual, era da ordem de 30%. Hoje em dia, com recursos de modelagem matemática e através dos conceitos de balanço de massa e térmico que serão desenvolvidos no próximo vídeo, esse índice de acerto cresceu dramaticamente em várias usinas. Esse valor se encontra acima dos 90%. O que vai ser desenvolvido no próximo vídeo é o que se costuma chamar de controle estático do convertedor LD ou BOF, que envolve o estabelecimento dos balanços de massa e térmico para esse processo. O objetivo desses balanços térmicos, ou desse balanço térmico e dos balanços de massa, é determinar as proporções de gusa líquido, sucata, fundentes. No caso que trataremos, os fundentes utilizados serão a cal e a cal dolomítica, o volume de oxigênio a ser soprado, o volume ou a quantidade de escória gerada e de gases também, para uma determinada massa de aço. As capacidades desses convertedores costumam variar de valores desde 40 toneladas de aço por corrida até números superiores a 300 toneladas. Para efeito do cálculo e para os números não ficarem muito elevados, nós tomaremos como referência a produção de 1 tonelada de aço. Os demais parâmetros, composições químicas das matérias-primas e dos produtos, as especificações, eles serão fornecidos para termos condição, então, de determinarmos essas proporções dessas diferentes matérias-primas e a composição e quantidade dos produtos gerados.